A falácia da falácia, ou argumentum ad logicam, pode acontecer quando nós pensamos que um argumento está incorreto só por ser uma falácia. Basicamente, nós podemos entender essa falácia como uma conclusão errada de um argumento. Vamos colocar isso em prática. Quando você está em um diálogo com alguém e percebe que o raciocínio ou o argumento dessa pessoa é falacioso, você automaticamente irá deduzir que esse determinado raciocínio é algo inválido, não é? Ou seja, é algo que não se pode levar em consideração porque está incorreto. Porém, você deve saber que a partir do momento em que deduz isso, está cometendo uma falácia. Para entender melhor, você tem que estar familiarizado com dois conceitos importantes: argumento inválido e afirmação falsa, porque aí há uma grande diferença. O argumento inválido ele pode sim ser deduzido como uma falácia, porém não significa que seja algo falso, incorreto. Um exemplo: quando duas pessoas estão tendo uma conversa e uma delas apresenta algum argumento falacioso, ou seja, um argumento inválido, você tem que manter em mente que esse argumento pode ser válido em outro diálogo e que ele não é necessariamente falso. Vamos dar uma olhada em um diálogo. Carlos está na Bahia, portanto, ele está em Porto Seguro. Isso é uma falácia, porque você não pode dizer que Carlos está em Porto Seguro simplesmente por ele estar num estado em que essa cidade pertence. Esse é um argumento falacioso, como eu já disse. Porém, julgar esse argumento como falso também é uma falácia, pois não podemos dizer que Carlos não está em Porto Seguro. Um argumento nem sempre pode ser falacioso, a não ser que o argumento esteja falso. No exemplo, o argumento está correto, mas a conclusão tirada foi errada. Usando de exemplo, se Carlos está em Porto Seguro, então ele está na Bahia. Carlos está na Bahia, portanto, ele está em Porto Seguro. Você cometeria a falácia da falácia ao tirar a conclusão que não necessariamente Carlos esteja em Porto Seguro ao estar na Bahia, pois Carlos pode sim estar em Porto Seguro. Entretudo, Carlos poderia realmente não estar em Porto Seguro. Você está entendendo a doideira que é? Então deve-se ter consciência dos argumentos para saber se são falsos ou verdadeiros, e entender que não há certeza de onde ele está, a não ser da comprovação de sua localidade, tirando como conclusão que ele pode estar em Porto Seguro, assim como em outro lugar que pertence à Bahia, não se deixando cair nesse argumento que nem sempre é falacioso. No caso da falácia da falácia, ou ainda argumentum ad logicam, a falácia é cometida porque ignora-se um argumento, que pode possuir uma conclusão falsa ou não, apenas pelo fato de sua afirmação ser mal argumentada ou por falácias terem sido cometidas nesse argumento. Sendo assim, ao simplesmente ignorar um argumento por ser falacioso, comete-se outra falácia. Afinal, mesmo mal argumentado ou com falácias em sua construção, o argumento ainda pode ser verdadeiro. É possível notar essa falácia neste exemplo. Isabela cometeu a falácia em envenenar o poço ao dizer que não devemos acreditar no que o Bolsonaro diz, pois ele é um genocida. Clarissa disse então que deveríamos, portanto, seguir cada passo do que é dito pelo presidente da República, pois o argumento de Isabela é falacioso. Neste caso, Clarissa cometeu a falácia da falácia ao ignorar o argumento de Isabela por ser falacioso. Afinal, essa afirmação pode ser verdadeira ou não, mesmo que construída com um argumento falacioso. O mesmo ocorre neste exemplo. Gabriela afirmou que ter uma alimentação saudável faz bem, pois uma digital influencer disse o mesmo. Júlia, então, ignora o argumento de Gabriela e vai ao supermercado mais próximo comprar salgadinho e refrigerante. Neste outro caso, por Júlia notar que a afirmação de Gabriela foi mal argumentada, pois uma alimentação saudável não faz bem porque uma digital influencer disse isso, ela ignora seu argumento e faz o contrário, cometendo a falácia da falácia. Afinal, mesmo que inválida, a afirmação de uma alimentação saudável fazer bem não deixa de ser verdadeira. Ele disse que Theodore Roosevelt foi um grande presidente porque ajudou a América a sair da depressão.
Mas ele não ajudou a América a sair da depressão. Isso mesmo, não podemos confiar nos argumentos dele. São falaciosos. Mas você também está cometendo uma falácia. Ué, por quê? Não é só porque ele não ajudou a América a sair da depressão que ele não pode ter sido um grande presidente. Enquanto isso, em um escritório qualquer, uma falácia da falácia era cometida. Cara, o Bolsonaro é um genocida. Não devemos acreditar em nada do que ele diz. Isso é bem falacioso da sua parte, pois está atacando a pessoa e não seus argumentos. Mas é uma questão de lógica. Vendo todas as falas e instruções equivocadas que o presidente foi responsável nos últimos anos, não devemos mais acreditar no que ele diz. Cara, seu argumento é falacioso, então acredito que devemos seguir os passos de Bolsonaro e ignorar o que você está dizendo. Calma aí, amigo. Com esse discurso você também comete uma falácia. A falácia da falácia, pois ignora meu argumento por ser falacioso. Eita, por essa eu não esperava. A りがとうございます。